Amém, graças a Deus, estamos de volta aqui para mais um vídeo, Lições Bíblicas Jovens, segundo trimestre de 2024. Tem como título o Padrão Bíblico para a Vida Cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. Vamos para a lição de número 2, que será ministrada agora no próximo domingo. Tem como título A Realidade do Deus da Bíblia. Já tivemos a lição número 1, que foi a lição do dia 7 de abril de 2024. Já tem um vídeo falando sobre essa aula, que teve como título A Realidade da Fé Cristã. E a lição de número 2, do dia 14, será o próximo domingo, tem como título A Realidade do Deus da Bíblia. Vou aumentar aqui, dar um zoom para os irmãos poderem ver melhor. O texto principal diz: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Resumo da lição: a Bíblia Sagrada mostra a existência de Deus para o homem moderno. Os objetivos da lição: compreender a existência de Deus, conhecer algumas ideias a respeito de Deus e conscientizar de que Deus é amor e justiça. Texto bíblico se encontra em Salmos, capítulo 19, versículo 1 ao 4, onde diz assim: Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes, em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Amém? Glória a Jesus. A introdução diz assim: a existência de um único Deus em três pessoas é um dos pilares do cristianismo. A partir dessa premissa, tudo o que veremos na sequência depende do entendimento de que Deus existe, que criou todas as coisas e se revelou a nós pela sua vontade. É o Senhor que dá origem à vida, organiza o mundo e tudo que nele há. Ele também é o responsável pela criação do homem e da mulher. Se revela de forma específica e nos apresenta em sua palavra o plano da salvação. Estudaremos nesta lição acerca desse Deus e de sua revelação. Deus e sua existência. Primeiro tópico do primeiro ponto diz: a fé cristã se baseia na certeza da existência de Deus. A Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, deixa claro não somente a existência dele, mas igualmente o seu poder e a sua iniciativa por meio do ato da criação, quando nem mesmo o tempo ainda era contado. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo que vemos teve um começo. E isso se deu pela vontade divina. Nada no mundo surgiu do acaso. E para que não houvesse dúvidas acerca dessa realidade, Deus se descortinou a todos por meio de um processo inteligente, alcançável pelo entendimento humano, chamado revelação. Nós temos, portanto, o segundo ponto vai falar, uma revelação geral. O Deus Criador mostrou a sua existência à humanidade por meio da sua criação. E essa revelação se baseia justamente na certeza de que os atos criativos dele, ou seja, a sua obra manifesta na natureza,
tem a capacidade de, mesmo de forma limitada, mostrar que o homem e o mundo tiveram uma origem, que não são frutos de um acidente cósmico ou resultado de uma ação de forças impessoais. Apesar de a natureza comunicar parcialmente os planos do Criador, para o homem, tal comunicação se torna limitada por força da ingerência do pecado na mente humana, impedindo que o homem consiga enxergar a ação de Deus na criação. É possível que o ser humano decida negar intelectualmente a Deus e sua existência. Romanos 1:18 fala que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Paulo deixa claro que há pessoas que deliberadamente reconhecem a existência de Deus, mas preferem negá-la e transformá-la em algo injusto. Esses homens são indesculpáveis por decidirem usar os seus intelectos para rejeitar o Criador e sua justiça. Romanos 1:20. Não se trata da aceitação de uma ideia filosófica ou de uma discussão acadêmica, pois a rejeição ao reconhecimento da existência de Deus é o primeiro passo para a prática da injustiça. O terceiro ponto vai falar uma revelação específica. O homem comum, ainda que esteja sob efeito do pecado, não está isento de reconhecer que há um Deus que opera todas as coisas pela sua santa vontade e justiça. É possível ilustrar tal fato observando o caso dos habitantes da ilha de Malta, para onde Paulo e os demais prisioneiros náufragos foram levados por Deus, para que se aquecessem do frio. Os nativos da ilha, chamados por Lucas de bárbaros, acenderam uma grande fogueira para os náufragos por causa do frio e da chuva. Paulo recolhe alguns galhos e é picado por uma cobra venenosa, motivo pelo qual os habitantes da ilha concluem: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar a justiça não deixa viver. Atos 28:4. Aqueles homens não conheciam Deus revelado nas Escrituras, mas sabiam que há uma justiça divina que não deixa escapar dos seus atos aqueles que praticam o mal. Graças àquele evento, os habitantes da ilha de Malta puderam ouvir o Evangelho, pois Paulo foi livre por Deus da morte. Segundo ponto, ideias acerca da pessoa de Deus. O ateísmo, primeiro subponto. Na história da humanidade é possível que há uma divisão, ver que há uma divisão entre aqueles que creem que Deus existe e que criou todas as coisas e os que não acreditam na sua existência e nem no seu poder. A estes que não creem denominamos de ateus, pessoas que discordam em seus pensamentos e ações da existência de um ser poderoso e supremo, que faz todas as coisas que intervêm na história. Essa ideia de que não há Deus não é recente. O Salmo 53, versículo 1 mostra a seguinte verdade: disse o nécio ou louco no seu coração, não há Deus. A negação acerca da existência do eterno começa no íntimo do homem, de maneira velada. A ideia da ausência divina é como uma semente que está em fase de germinação. Depois, o fruto dessa negação intelectual alcança as ações da pessoa, o que é demonstrado pelo salmista no mesmo versículo: tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Nós temos ainda no segundo subponto o panteísmo. O panteísmo é a ideia que mostra Deus como sendo participante de sua obra criada. Para o panteísta, o Senhor é tudo e tudo é Ele. A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas. Ela também diz que o Criador se utiliza de sua criação para mostrar um pouco do seu poder. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmos 19, versículo 1. O salmista deixa claro que a criação e seu Criador possuem uma conexão, mas não se misturam, da mesma forma que uma pintura não é o pintor, e sim uma obra deste. Diferente do ateu, o panteísta acredita que Deus se misturou com a sua criação e, dessa forma, os elementos da natureza do universo são Deus também. Temos ainda o terceiro subponto que vai falar sobre o deísmo. O deísmo se baseia na perspectiva de que Deus criou todas as coisas, sendo Ele o Todo-Poderoso. Entretanto, esse Deus limitou-se a criar o mundo e os homens, mas não interfere na história, deixando, portanto, as criaturas viverem a sua própria sorte, de acordo com o seu próprio entendimento. A partir dessa visão, os homens têm liberdade para fazer o que desejarem, pois para eles Deus não intervirá na história nem nas ações dessas pessoas.
A intervenção divina não existe para o deísmo, pois Deus não se importa mais com a sua criação. Já bastaria ter criado o mundo e os homens, é como se Deus fosse um pai ausente, que gerou um filho, mas deixa-o viver como desejar, com autonomia para tomar suas decisões sem se importar com a eternidade. Nós temos ainda o teísmo, quarto subponto. O teísmo é a perspectiva de que Deus existe, criou todas as coisas e que se envolve diretamente em sua criação. Enquanto no deísmo Deus não intervém em nada, no teísmo ele está presente, atuando de forma direta na história, revelando sua vontade e zelando pela sua criação. O teísmo rejeita o panteísmo, por este tentar unir a criatura com o Criador, fazendo dos dois um. Rejeita também o deísmo, pois Deus é presente na história, intervindo nela. Também rejeita o ateísmo, pois entende que o Senhor existe e que sua existência pode ser evidenciada de diversas formas. Aí nós vamos para a conclusão. Amém? Glória a Jesus. A conclusão diz assim: diante das diversas opções de classificar Deus e sua existência, a Bíblia Sagrada mostra claramente que não estamos sozinhos, que o Senhor existe e que é pela fé que podemos nos achegar a Ele. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Mesmo diante das nossas limitações, para compreender de forma completa a revelação divina, podemos crer pela fé no Deus vivo e verdadeiro. Amém? Que Deus abençoe a todos. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sino das notificações e se inscrever no canal para me ajudar, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até os próximos vídeos. Amém e graças a Deus.